Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Henrique, escrito por Martin Blanc, revisado por Henrique e narrado por Segate HC. Itaú tem lucro recorde com demissões e redução do crédito público. O banco Itaú Unibanco divulgou recentemente ter registrado em 2019 um lucro de aproximadamente 28 bilhões de reais, o maior da história dos bancos no Brasil. Isso representa um acréscimo de aproximadamente 6 bilhões de reais em relação aos dados de 2018. Segundo o diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Fausto Augusto Júnior, boa parte desse lucro é oriunda da ampliação dos empréstimos feitos por bancos privados e da menor concorrência com bancos estatais, que passaram a evitar a competição com a iniciativa privada. Desde 2018, os estoques de operações de crédito do Itaú só aumentaram, enquanto os do Banco do Brasil e da Caixa só diminuíram. Além disso, o diretor do DIESE diz ainda que as taxas de juros cobradas pelos bancos não acompanharam a queda da taxa Selic, aquela mesma que o Banco Central manipula conforme sua vontade, distorcendo todo o mercado. Outro fator que serviria para aumentar o lucro do Itaú foi a adoção de tecnologia em detrimento à mão de obra. Só em 2019 foram mais de 5 mil demissões. Obviamente, o senhor Bovino Gadoso, ao olhar para uma notícia dessas, poderá estar pensando: malditos bancos ganhando dinheiro às custas de empréstimos. Maldito governo Bozo que favorece os banqueiros. Entretanto, cabe destacar alguns pontos específicos que são abordados por essa matéria sob uma perspectiva libertária. Em primeiro lugar, os bancos estatais estariam evitando concorrer com os bancos privados, favorecendo os lucros dos banqueiros malvadões. Desconsiderando possíveis manipulações estatísticas, essa na verdade é uma informação digna de se comemorar. Afinal, se bancos estatais estão realizando menos empréstimos e diminuindo atividades no setor de crédito, significa que menos dinheiro de contribuição forçada está sendo gasto por esses bancos, o que diminui a necessidade do rei do gado de imprimir mais dinheiro, além de tornar mais claro ao público leigo que tais bancos são dispensáveis. Ainda que o ideal seja que tais bancos sejam abolidos, mas não se pode exigir tanto assim do rebanho numa tacada só. Com menos dinheiro sendo concedido pelos bancos estatais e, portanto, sem a impressora psicótica do Cirão da Massa a plenos vapores, pode-se imaginar uma potencial queda da inflação, ainda que ela não seja zerada. Lembrando que estados têm o hábito de achar que, em sua suposta onipotência, podem sair imprimindo dinheiro e que isso não trará prejuízos à economia. Enquanto alguns exageram e acabam sofrendo as consequências de forma clara, fala Zimbábue, tudo certo aí? Outros imprimem dinheiro em menor quantidade, tornando os efeitos menos perceptíveis, mas existentes. Além disso, poderíamos falar sobre a corrupção envolvida nas operações desses bancos estatais. Um amigo do fazendeiro que consegue fazer empréstimo a juros mais baixos, sem necessariamente ter que pagar, um parasita envolvido na cadeia de operação que consegue desviar uma parte dos fundos do banco para a própria carteira. Enfim, a gente não precisa nem ir tão longe com a história. Próximo ponto. As taxas de juros cobradas pelos bancos não acompanharam a queda da Selic. Estão corretos os bancos. Taxa de juros não é algo universalizável. Os juros são basicamente um custo de oportunidade e uma forma de compensar o risco de calote desse empréstimo. Imagine que você possui R$200 e decide comprar um novo monitor para o seu computador. Você vai até a loja, mas no caminho você encontra um amigo que precisa exatamente de R$200 para comprar remédios para a irmã e te pede emprestado. Você pode dar de ombros e ir comprar o seu monitor, ou pode fazer o empréstimo. Supondo que tenha optado pela segunda opção, seu amigo compra os remédios e no mês seguinte te paga os mesmos R$200, e você então vai à loja para comprar o seu monitor. Porém, chegando ao seu destino, você descobre que o monitor que você queria aumentou de preço por conta da menor produção devido ao surto de coronavírus na China, passando então a custar R$250. Com isso, você acabou perdendo a oportunidade de comprar o seu monitor a um preço mais baixo e terá que desembolsar mais dinheiro para poder realizar a compra. Isso se não tiver que esperar mais um tempo economizando para adquirir o monitor. Imagine então que você deseja comprar esse mesmo monitor por R$200, mas dessa vez você encontra dois amigos.
Um que precisa comprar os remédios para a irmã e outro que deseja comprar um presente para a namorada. Ciente do custo de oportunidade, você estipula a eles juros de 10% ao mês. Ambos estão dispostos a pagar. Porém, você conhece a personalidade desses dois amigos e sabe que o primeiro, além de estar numa situação emergencial, honra os seus compromissos e as suas dívidas, enquanto o segundo é aquele meio folgado que acha que a desculpa da amizade paga qualquer coisa. Para quem você prefere emprestar o dinheiro? Isso serve para mostrar que as taxas de juros não são as mesmas para qualquer pessoa ou instituição. Tudo depende do custo de oportunidade envolvido, algo que varia de acordo com quem empresta e do risco de calote, que também varia com o grau de confiança entre credor e devedor. Criar uma taxa única de juros e querer que ela seja utilizada como base de cálculo por todo e qualquer banco para realizar empréstimos para qualquer indivíduo é simplesmente querer que os bancos sejam idiotas. Se alguém vai emprestar dinheiro para um potencial caloteiro, é de se esperar que o devedor ao menos compense o risco pagando juros mais altos. Assim sendo, quando investimos em renda fixa e emprestamos a um banco, a taxa de juros do investimento é muito menor do que a taxa de juros de um empréstimo fornecido pelo banco, ainda que taxa de juros dos bancos grandes e tradicionais tendam a ser menores que as ofertadas por bancos menores. Indo mais além, quando o Estado decide manipular a taxa de juros para um valor próximo da inflação, ele torna alguns investimentos e empréstimos pouco rentáveis. Se você, ao realizar um empréstimo e, portanto, um investimento, é forçado a cobrar uma taxa de juros de 0,34% ao mês, sendo que a inflação está em 0,21 pontos percentuais, você ainda realizaria esse investimento? Seria melhor comprar ações da Petrobras, que só em janeiro de 2020 valorizaram 2%, do que fazer esse empréstimo e ganhar 0,13%. É exatamente isso que passou a acontecer recentemente. Diversas pessoas começaram a retirar seu dinheiro da renda fixa e investir em renda variável. De 2018 até 2019, o número de pessoas físicas na Bolsa de Valores mais do que dobrou, segundo pesquisa da B3, Brasil Bolsa Balcão. Não é à toa que em alguns países da Europa e no Japão, fundo de previdência tem dificuldade em honrar compromissos de retorno, dado que nesses países a taxa de juros é negativa. É exatamente isso aí, você paga para investir. Por fim, tem-se o ponto da tecnologia e mão de obra. Esse ponto pode ser abordado sob duas camadas, a superficial e a mais profunda. A mais profunda passa pelo âmbito da Carta del Lavoro, aquela escrita por Mussolini, adotada por Vargas na República Tupiniquim como regulação trabalhista. A análise é complexa demais para ser abordada agora, então vamos nos limitar à análise superficial, que é a de que a tecnologia avança em prol da produtividade. Vivemos a era digital, marcada pelo surgimento de bancos digitais, dotados apenas de uma sede, sem dispor de nenhuma agência física. Esses bancos, graças à automatização das operações, podem eliminar a cobrança de diversas taxas e custos, em detrimento da mão de obra. Custos estes que poderiam dificultar a vida do cliente, forçado a ter que planejar meticulosamente as transações que realiza para evitar perdas desnecessárias, além de prejudicar pessoas de menor renda que veriam seu capital sendo corroído única e exclusivamente por terem a conta no banco. Com a redução de custos, esses bancos digitais passaram a cobrar taxas menores, isso quando não as dispensam, como costuma ocorrer com a mensalidade de contas correntes. Em contrapartida, os bancos tradicionais, pressionados pela concorrência com os digitais, acabaram tomando medidas de modo a se digitalizar e de se automatizar. O Itaú, por exemplo, permite a abertura de conta por aplicativo do celular. Temos também o depósito em caixa eletrônico. Quem aí já colocou dinheiro no envelope para depositar num caixa eletrônico de agência, hein? Pois é, isso está acabando. Algumas agências já dispõem de caixas eletrônicos mais avançados, que dispensam o envelope e atualizam o saldo da conta quase que imediatamente, tornando desnecessário que um funcionário, ao final do dia, abra o caixa eletrônico, recolha os envelopes, conte o dinheiro manualmente e atualize o saldo na conta dos respectivos clientes. Um processo tanto demorado quanto sujeito a erros humanos. Aí vem aquele mugido lá da plateia. Mas e os trabalhadores que foram demitidos? Como fica a vida deles? Infelizmente, o desemprego estrutural é um processo inevitável no atual contexto de avanços tecnológicos.
Desde a Revolução Industrial, novas tecnologias têm tornado atividades mais produtivas e rentáveis, tornando a mão de obra humana obsoleta em algumas áreas. Com novas tecnologias sendo descobertas e aprimoradas a cada dia, não se pode desprezar o risco do desemprego estrutural. Este que poderia ser muito bem tido como um verdadeiro darwinismo de mercado, que seleciona os mais aptos a continuar na atividade, enquanto os inaptos são removidos. Isso mostra que, atualmente, não podemos mais nos dar ao luxo de permanecer na zona de conforto. A iniciativa privada não é como o Estado, no qual os funcionários são contratados e podem fazer o mínimo ou nada para receber o seu salário ao final do mês até o fim da vida. A iniciativa privada trabalha com concorrência, aperfeiçoamento, e isso requer com que os funcionários também se aprimorem e consigam desenvolver novas habilidades para serem bem aproveitados pela empresa. Assim, se a área onde o funcionário trabalha se tornar obsoleta, ele possuirá outras competências para ser transferido para outro setor. E se por um acaso a empresa falhar em aproveitar as demais habilidades desse funcionário, tudo bem. Ao menos ele poderá tentar aproveitar tais habilidades para ingressar em outro emprego na concorrência ou em um setor que não esteja se tornando obsoleto. Por sinal, ao mesmo tempo em que algumas profissões são extintas pelo desenvolvimento tecnológico, outras acabam por surgir, sendo criadas graças à sagacidade e criatividade de algumas pessoas, que, ao invés de cair no ludismo e ficar choramingando por causa do desemprego estrutural, culpando o capitalismo malvadão e ganancioso, decidem sair de sua zona de conforto e conseguem enxergar oportunidades de carreira em meio a todas essas mudanças às quais nossa realidade está sujeita. Quer exemplos? Pergunta para qualquer fundador de exchange de criptomoedas por aí. Infelizmente, o desemprego estrutural vai acontecer. Cabe então aos próprios indivíduos se preparar para isso, buscando se aperfeiçoar, se atualizando com relação ao mercado de trabalho, desenvolvendo novas habilidades que possam agregar valor ao seu currículo, ou então que possam lhe garantir a possibilidade de ser empregado em outra área menos sujeita à obsolência. Talvez, quem sabe, não se possa criar uma nova profissão nesse processo. Há 20 anos, dificilmente se imaginaria que nós hoje teríamos casas de câmbio digitais especializadas em moedas digitais. Ficar choramingando que a tecnologia elimina emprego só vai servir para atrasar avanços tecnológicos, evitar geração de riqueza, promover a ineficiência e contribuir para a manutenção da pobreza. Em suma, diferentemente do que um social justice warrior possa pensar, essa notícia é um indício do avanço do livre mercado no Brasil e do rompimento com ideologias coletivistas, avessas ao capital privado em prol do bem público. Claro, os bancos tradicionais, como é o caso do Itaú, comumente estão mancomunados com o Estado para acabar com a concorrência e garantir as suas benesses. Vide lei da usura e o caso da Foxbit, o Banco do Brasil, por exemplo. Mas ainda assim, o enfraquecimento do domínio estatal coercitivo em relação à iniciativa privada, passando pelo crivo das pessoas, é melhor do que o contrário. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!